Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Hold, onde eu e a doutora Giane vamos responder algumas perguntas que o pessoal fez pra gente durante a semana. Eventualmente, quem tiver qualquer dúvida pode ir mandando aqui no chat, o senhor Benê já tá aqui com a gente, né? Se tiver alguma dúvida, seu Benê pode mandar aqui no chat do YouTube pra gente, fica mais fácil da gente acompanhar pelo YouTube, tá bom? Pessoal do Instagram, se tiver dúvida, se a gente conseguir ver a tempo aqui o comentário, a gente responde. Se não, vai lá pro YouTube e deixa lá um comentário, tá bom? Pra gente conseguir responder. Vamos lá, doutora? Vamos sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos também, pessoal do Instagram, do YouTube. Possamos ter um bom aproveitamento nessa tarde, né? Podem fazer as perguntas que acharem interessantes para vocês. E aproveita, se inscreve no nosso canal, na Admin com seus bens, no meu também, está no meu nome mesmo, Maria Gianora Escarbano, e aqui no nosso Instagram, tá certo? Então vamos começar. Vou fazer uma pergunta para a doutora Fernanda. Tenho 3 filhos. Posso colocar apenas um filho como sócio da holding? Ah, bacana. Essa é uma pergunta que uma das clientes que a gente atendeu semana passada fez pra gente depois do atendimento, né? Como que funciona? Existe uma regra dentro do direito civil que ela tem que ser observada, que é o seguinte: quando você vai doar, né, dispor gratuitamente do seu patrimônio, você vai dar sem cobrar nada em troca, tem um limite para fazer isso, que é 50% do seu patrimônio tem que ir para os seus herdeiros, né, para os seus filhos. No caso, se você quer colocar apenas um desses filhos dentro da holding, você tem que deixar esses 50% de direito dos seus outros filhos do lado de fora. Então, vamos supor, se você quer... Eu não sei se a intenção dela era deixar mais para um filho ou deixar o que é de direito, mas não colocar os outros 2 filhos dentro da holding. Mas vamos supor que ela vai distribuir conforme a regra mesmo do Código Civil. Aí vai pegar o valor do que ela vai doar e dividir por 3. Esse 1/3, que é do filho que ela quer colocar dentro da holding, entra dentro da holding. Os outros 2/3 fica do lado de fora. E aí ela faz da forma que ela quiser. Se quiser deixar na pessoa física, esse dinheiro vai para inventário. E aí os outros 2 filhos vão inventariar essa parte correspondente à parte deles. Ou se ela quiser fazer algum outro tipo de planejamento sucessório, destinando para esses outros 2 filhos, ela também pode fazer, né? Então, tenha liberdade desde que seja dentro dos limites da lei. Então, 50% do seu patrimônio tem que ir para os seus herdeiros, se ele for doado, né? Se for vendido, aí você pode fazer o que você quiser, né? Porque não tem limite para venda, somente para doação, tá bom? Então, assim, se você quiser vender todo o seu patrimônio, gastar, viajar, você pode. Você não pode doar ele, assim, quiser pegar 100% do seu patrimônio e doar tudo para um filho, daí não pode, entendeu? Tem esse limite aí, 50% vai para os seus herdeiros, que no caso seriam seus 3 filhos, e os outros 50% você pode fazer o que você quiser, inclusive doar para um desses 3 filhos. Esse filho ficaria com uma parte maior e dentro do limite da lei, não tem problema. Tá bom? Então eu espero ter respondido. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vai mandando aqui no chat que a gente vai respondendo. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Giane. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil de enxergar nós duas. Doutora Giane, quando uma família passa por inventário, e por que a holding familiar impede que o inventário aconteça? Bom, uma família passa pelo inventário, por quê? Toda pessoa que em vida adquire um bem, seja móvel ou imóvel,
consta esse bem no seu CPF, quando ela vem a falecer e estes bens continuam no seu CPF, para se transferir para seus filhos, para seus herdeiros, necessariamente tem que ocorrer o procedimento do inventário, tá? Que existe aí duas formas de se fazer, judicialmente ou extrajudicial. Aí é necessário analisar o caso para verificar se preenche os requisitos para o extrajudicial, né? A regra aí é judicial, mas preenchendo alguns requisitos pode-se fazer extrajudicialmente pelo cartório, certo? Agora, o porquê que a holding familiar impede de se passar por um processo de inventário? Porque com a realização da holding familiar, já ocorre a doação do patrimônio para seus filhos, para os seus herdeiros, ou para uma terceira pessoa, caso você tenha interesse. É lógico que, se observando a legítima, conforme a doutora acabou de explicar, com a doação feita, há várias cláusulas especiais que a gente utiliza no sistema da holding familiar. E uma delas é a reserva do usufruto para o patriarca, a matriarca, né? E com isso, evita-se de passar pelo processo de inventário, tá certo? Basicamente é isso. Vamos passar mais uma pergunta. Para responder uma pergunta do Benê, aqui, na verdade, ele mandou duas. Agora, Benê pode ser Benedito ou Benedita, né? Pode ser mulher, mas vamos lá. Posso responder uma e você responde outra, Gê? Pode sim. Qualquer coisa a gente vai também intercalando aqui. Pode responder a pergunta e depois eu respondo a outra. Tá, olha. Ele perguntou assim: qual é o tamanho do patrimônio que o cliente precisa ter para pensar em abrir uma holding? Uma pessoa que tem 3 apartamentos e uma casa onde mora, será que vale a pena? Vamos lá, Benê, como que funciona? Não tem limite mínimo, mas o que você tem que pensar? Quanto maior o patrimônio, maior o benefício. O que mais faz a gente conseguir trazer benefício para as pessoas é a distância entre o valor declarado no seu imposto de renda e o valor de mercado. É aí que está o pulo do gato, porque no inventário você vai tributar pelo valor de mercado e dentro de uma holding vai ser pelo valor declarado no imposto de renda. Então, quanto maior a diferença entre esses valores, maior o benefício que você tem. E aí, o que eu falo? A partir de R$1 milhão já vale a pena. Às vezes, 3 imóveis não chega nesse valor, mas às vezes apenas um imóvel já chega nesse valor, considerando o valor de mercado, né? Abaixo desse valor, para que compensaria fazer uma holding? Para proteção. Então, se você tem medo de que algum revés financeiro aconteça ali no seu nome, da sua esposa, do seu esposo, dentro da sua família, né, uma dívida tributária, uma dívida trabalhista, uma indenização ou qualquer coisa do tipo, aí o seu interesse principal é a proteção desse patrimônio. Quando a gente fala de proteção, aí não tem valor mínimo, pode ser abaixo desse R$1 milhão. Mas você tem que ter a ciência, a clareza de que o benefício financeiro ele não vai ser estrondoso, tão significante quanto é num patrimônio acima disso. Então, a gente tem casos de pessoas que fazem holding para colocar apenas um imóvel. Geralmente é um imóvel que ela mora, né? Que já quer deixar tudo certinho para os filhos não precisarem fazer inventário, aí já faz. E esse imóvel já vale ali, às vezes, mais que R$1 milhão. Não tem problema se é apenas um ou seja 3 imóveis que somam pelo menos esse valor. Só essa ressalva aí, que se for um valor mais baixo do que isso, o benefício financeiro fica menor, mas ele ainda gera uma proteção, tá bom? Isso mesmo. Bom, vamos aproveitar e responder a segunda pergunta do Benê aqui, ou da Benê. Depois, se você puder colocar aí no chat, se é Benê, ou Benê, ou a Benê, né? Só para a gente saber, tá? Bom, vamos lá então. A segunda pergunta
que ele fez foi a seguinte: tem alguma vantagem em abrir uma holding se você tiver 2 filhos? Vou responder essa e depois a próxima que é junto aqui, tá? É o Benedito. Então está certo, seu Benedito. Tem sim, tá? Toda pessoa que faz uma holding, ela tem sim vantagens, tá? E são várias. Vou explicar aqui para o senhor. Primeiro, a questão do ITCMD, né, que é o imposto que seria pago aí tanto no inventário como numa doação no cartório. Por exemplo, para o inventário, para uma doação, você paga esse imposto em cima do valor atual do seu patrimônio, tá? Então, se o seu patrimônio der aí 10 mil reais, bom, 1 milhão de reais, 10 milhões, corrigindo, não 10 mil, né? 1 milhão, 10 milhões. Então, o ITCMD, no caso da doação do inventário, ele vai ser calculado em cima desse valor de mercado, tá? O que encarece muito. E todas as demais despesas do inventário também. Já com a holding, esse imposto que é o ITCMD, o senhor vai pagar em cima do valor que consta na declaração do imposto de renda. Ou seja, o valor da aquisição do seu patrimônio, que foi lá atrás. Então, vamos supor que o senhor adquiriu aí o seu patrimônio por 500 mil reais, tá? É em cima desse valor que vai ser tributado aí esse imposto, tá? E as demais despesas também com esse sistema. Então, isso, o senhor acaba tendo uma economia muito grande, tá? Esse é um dos benefícios, o econômico, que é muito grande. Outro benefício é o fato de os seus filhos não terem que passar por um processo de inventário. Só um minutinho. Tá me ouvindo, doutora Fernanda? Tá? Ah, tá. Outro benefício é o fato do seu filho não ter que passar por um processo de inventário, né? Porque já no sistema da holding, a gente já deixa tudo organizado, partilhado, de acordo com a sua vontade da sua esposa, tá? Então, quando vocês partirem, vai ficar exatamente como vocês planejaram, certo? Outra questão é a proteção patrimonial que isso traz, né? Se com a elaboração do sistema, você pode se deixar o seu patrimônio numa única célula, que é a célula cofre, e não tem atividade econômica nenhuma. Então, é muito mais difícil se amanhã ou depois vier a passar por algum problema aí, algum revés financeiro, enfim, venha a sofrer algum processo trabalhista, outras situações, é muito mais difícil atingir esse patrimônio que está dentro da holding do que se deixar aí no CPF da pessoa, tá certo? Bom, existem mais, né, benefícios, mas esses são um dos principais, tá certo? Bom, seu Benedito, se nós... tem mais uma sequência aqui da sua pergunta, como fica esta situação da holding se um destes filhos é especial, incapaz, e hoje o próprio pai é o tutor? Certo. Bom, seu Benedito, não tem problema de o senhor abrir a holding com um filho especial ou com um filho menor, tá? Ainda mais que o senhor é o tutor, já tem uma ordem judicial para essa finalidade, né? Não tem problema algum, mesmo porque é o senhor que representa o filho menor, e com isso o senhor vai praticar todos os atos aí da vida civil, né, dessa criança. A não ser quando vai ocorrer aí, né, uma venda, mas no caso da holding, como já a doação com reserva de usufruto e as cláusulas especiais que o senhor pode realizar a venda, a locação,
não, sem precisar aí da assinatura dos seus filhos, seus herdeiros ou uma terceira pessoa para quem o senhor queira doar. Então, não tem problema algum, tá certo? Se ficou mais alguma dúvida, seu Benedito, pode colocar aqui para a gente que a gente te esclarece, tá certo? Bom, continuando aqui, deixa eu fazer mais uma pergunta para a doutora Fernanda. É legal falar também, Gê, que cada caso é um caso, né? Às vezes, o senhor mandando sua pergunta aqui é de uma forma bem genérica, entendeu? Então, para a gente saber exatamente como que o que vai demandar a sua situação específica, a gente precisa fazer uma análise do seu caso pessoalmente, sobre a característica da sua família, do seu patrimônio, para saber o que é mais viável, né? Qual que é a saída, né? Qual que é o estado de saúde do seu filho. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que analisar. Precisa que seja uma coisa, um planejamento mais rápido, ou não tem problema demorar, né? Então, são coisas que precisam ser analisadas para ver qual que é a melhor atitude a ser tomada. Porque não é só, né, o que a G falou como tem uma redução tributária grande comparado ao inventário, tem uma proteção e já deixa tudo certo para a sucessão. Mas não tem uma receita de bolo de tem 4 imóveis e 2 filhos, é assim. Não, vai ter que ser adaptada à sua família, ao seu patrimônio, de acordo com a sua necessidade. Por isso que a gente fala que nenhuma holding é igual a outra, porque tem que ser adaptado àquela família, à necessidade dela. Então, se você tiver interesse, quero fazer uma análise de caso, né, particular, especial para o senhor, daí procura a Jeane, a minha. Hoje a doutora Cíntia não está aqui, mas ela também com certeza está à disposição. E aí a gente conseguiria fazer uma análise mais aprofundada sobre o seu caso especificamente. Tá bom? É isso mesmo, seu Benedito. Fique à vontade, tá? E qualquer dúvida pode nos procurar. Agenda uma sessão de viabilidade, né? Que podemos analisar de perto o seu caso. Bom, então vamos continuar aqui. Pode falar, doutora. Aproveitar. A Adriana mandou aqui. Em caso de casal, 2 casamentos, eu posso abrir a holding em meu nome e deixar para meus filhos do primeiro casamento? Tá. Um caso de casal do segundo casamento, eu posso abrir uma holding em meu nome e deixar para os filhos do primeiro casamento? Imagino que seja isso a pergunta. Pode, Adriana. Eu não sei se você está aqui desde o começo, mas eu expliquei que desde que você respeite o que é de direito dos seus filhos, você pode fazer uma holding apenas com um filho. Vamos supor que você tenha 2, um do primeiro casamento e um do segundo. Isso é muito comum, as pessoas não quererem misturar filhos de casamentos diferentes dentro da mesma empresa. Isso é uma preocupação, porque assim, às vezes o seu marido tem lá os filhos do primeiro casamento dele e a mãe deles tem muita influência em cima deles ainda, e você é casada com ele hoje, você quer deixar para o seu filho com o patrimônio que você adquiriu do casamento anterior, da sua vida anterior, e o que você adquiriu junto com o seu marido atual. E aí você não quero que o filho do casamento anterior dele esteja aqui dentro dessa empresa junto com os meus filhos. Não tem problema nenhum. Dá para fazer. O que vai ter que acontecer? Os filhos, a parte que corresponde aos filhos do casamento anterior dele, precisa ser preservada. Então, qual que é essa parte? Ele tem um limite que ele só pode doar gratuitamente, né, para quem ele quiser, até 50% do patrimônio dele. Os outros 50% tem que ir para os herdeiros de fato. Então, quem que são os herdeiros dele? São todos os filhos dele. Então, a parte que é do seu filho em comum com ele, se for o caso, vai para dentro da holding. E aí, o que vai... vamos supor que você só tenha um filho em comum com ele. Aí vai estar todo o seu patrimônio, mais essa parte que seria de direito de herança do seu filho pelo pai, né? É meio assim confuso explicar
explicando, às vezes desenhando é mais fácil, e também é mais fácil quando eu entendo a particularidade do caso, né? Que aqui pelo chat às vezes a gente não consegue transmitir realmente todas as informações. Direito do filho que ficou de fora, aí pode fazer uma holding só com seu filho, com seus filhos, sim, tá bom? Ó, o Benê mandou outra pergunta que respondeu hoje, o pessoal tá interagindo. Que bom, gente. Isso é ótimo. É sinal de que vocês estão interessados aí na questão. Isso é um ato de amor que um pai e uma mãe pode fazer para com seu filho, tá? Mais um ato de amor, dentre vários, né, que eu também sou mãe, faço, e você também acaba fazendo pelos seus filhos. Então, esse é mais um ato de amor que, dentre vários, ao meu ver, é um dos mais importantes, porque a gente trabalha duro a vida inteira, né, para adquirir um patrimônio aí com a intenção de deixar para os nossos filhos algo a mais de melhor para eles. E muitas pessoas não sabem, mas nem sempre, quando a gente falece, nem sempre os nossos filhos vão receber 100% do nosso patrimônio, né? E com esse sistema, é mais de 100% de segurança que a gente dá de que o seu filho vai receber 100% da sua herança. Tá certo? Bom, vamos responder a pergunta aqui do Benê, a próxima aqui. Este processo de abertura de uma holding tem um tempo estimado para fazer esta abertura desde o início da viabilidade? Então, seu Benedito, cada caso é um, né? E assim, esse trabalho, ele é realizado por etapas, né? Primeiro aí a gente faz a sessão de viabilidade para poder entender melhor a situação da sua família, e qual caso se encaixa exatamente no seu caso e o que vocês desejam, né? Após essa sessão de viabilidade, que é nela que a gente dá o diagnóstico do que realmente se aplica para o seu caso, porque a gente vai entender as minúcias da realidade da sua família. Então, após isso, aí vem o próximo passo aí, que é a realização de um croquis, no qual nele é apresentado tudo detalhadamente de todo o sistema da holding para você. Então, com o croquis, o senhor vai ficar sabendo valor, os tipos de holding que se enquadra para a sua situação, porque tem casos que apenas uma empresa é o suficiente, tem outros que precisa ter mais de uma, enfim, quantas forem necessárias para atender a necessidade da família, né? Então, tudo, o prazo, assim, vai depender do seu caso, né? Somente na sessão de viabilidade a gente já vai te passar quanto que seria o seu prazo. Em média, costuma demorar aí de mínimo uns 4, 5 meses, pode acontecer de uns 8 meses, depende de cada caso, né? Difícil eu falar assim exatamente. São vários modelos de holding, né? Não existe um modelo engessado. Isso. Então, como a Jeane comentou, existe um modelo que você só faz com uma empresa, ele é o mais rápido, né? Então, daí ele chega nesses 4 ou 6 meses aí que a Jeane falou. Agora, tem alguns outros que são muito mais elaborados, né? E aí eles demandam muito mais análise, estudo, dedicação, trabalho, né? Então, aí esses são um pouco mais demorados. Eles podem chegar ali, como a Jeane falou, de 8 meses a 1 ano. Então, por isso que precisa realmente analisar a sua situação e da sua família. Quando a pessoa chega até a gente com um problema de saúde grave, né, com um risco iminente ali, a gente tem que pensar na saída mais rápida, né? E às vezes a saída mais rápida ela tem um custo tributário, né, um imposto maior.
Agora, não, quando tá tudo tranquilo na família, você tá realmente pensando num planejamento, tem um prazo um pouquinho maior, aí a gente consegue reduzir a tributação, o imposto cai bastante. Então, o tempo é um fator decisivo mesmo. É. Bom, mas é isso, seu Benedito. Se respondemos aí, se o senhor está satisfeito, pode pôr um joinha aí pra gente, um ok. E se tiver mais dúvidas, pode continuar perguntando, tá certo? A próxima pergunta, eu que faço para a doutora? Vamos lá, eu acho que sou eu agora, né? Vou fazer para você, ó. Tá. Ok, tudo certo então, né, Benê? É preciso ter um profissional para acompanhar a holding todo mês, Jane? Muita gente faz essa pergunta, né? Então, é preciso ter um profissional, tá? É preciso de um advogado para acompanhar a holding mensalmente? Não, não é necessário. É preciso de um contador, tá? Mas, se para acompanhar todo mês, aí depende, tá? Depende por quê? Se a holding for aberta com apenas uma empresa, que aí seria a empresa cofre, né? Ela vai funcionar como um cofre e não vai ter atividade econômica nenhuma, tá? Então, nesse caso, não há necessidade do contador fazer o acompanhamento mensal, apenas uma vez anualmente. Então, o acompanhamento aí seria anual, né? Apenas para ele apresentar as declarações necessárias aí de que não está exercendo atividade e você com isso não vai recolher imposto nenhum, né? Agora, se a holding for uma empresa operacional, aquela que te dá uma movimentação financeira, que realize locação ou que realize alguma outra forma que te gere valor. Então, nesse caso, é necessário sim um contador para acompanhar mensalmente, porque precisa recolher alguns tributos e também realizar aí a apresentação dessas declarações, que aí terá que ser feito de forma mensal, tá? Então, a holding que funciona como um cofre, né? Ela não precisa do contador mensal, apenas anual. E a holding aí de forma operacional, então, é necessário. Vamos lá para a doutora Fernanda. Na minha declaração e do meu marido, não teremos bens a declarar. Após a constituição da holding, Bacana, vamos lá. Essa é uma dúvida bem comum, né? Quando você vai fazer uma holding, geralmente está tudo certo ali, declarado certinho o seu patrimônio. Como é que vai ficar depois, né? Constituir uma holding, como é que vai ficar meu imposto de renda? São algumas etapas e vai depender do momento em que você fizer ela. Então vamos supor, hoje nós estamos em março de 2022. Se você fizer, né, um sistema de holding e ele se encerrar, a conclusão dele estiver prontinha até dezembro desse ano, você vai declarar tudo no imposto de renda do ano que vem. E como que vai funcionar essa declaração? Primeiro passo, hoje você tem tantos milhões lá, 1.000 em patrimônio. Então vamos usar aqui um exemplo que eu tenho R$1 milhão em imóveis. O ato seguinte, na sua declaração do imposto de renda, é o seguinte: você vai pegar esse R$1 milhão em imóveis e vai transformar ele em R$1 milhão em cotas sociais de uma empresa. Então, os imóveis vão se tornar cotas de uma empresa. O valor vai permanecer o mesmo, tá bom? E aí o ato seguinte, você vai pegar essas cotas sociais e vai doar para os seus filhos. Então, essas cotas, elas vão sair da sua declaração de imposto de renda. Você tem que declarar que foi feita a doação. Inclusive, é uma declaração de um imposto estadual, né? Você tem que fazer essa declaração.
e vai sair lá do seu imposto de renda. Em contrapartida, vai entrar no imposto de renda dos seus filhos. Então, dali para frente, seus filhos vão ter que declarar que eles possuem tantas cotas, 1 milhão de cotas sociais, vamos supor que são 2 filhos. Cada um vai ter 500 mil cotas sociais daquela empresa que é a holding. E eles vão declarar que eles receberam isso através de uma doação. E dali para frente eles sempre vão declarar que possuem essas cotas sociais. Eventualmente, se no futuro eles já quiserem transformar aquilo ali em um planejamento sucessório para os filhos deles, né, eles vão fazer exatamente o mesmo caminho. Vão doar as cotas sociais para os filhos dele, e os filhos deles vão passar a declarar que receberam aquelas cotas em doação e são dono daquela empresa. E assim sucessivamente, o que a gente sempre fala, né? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. E a empresa, ela tem vida eterna. Enquanto você quiser manter ela aberta, você mantém. Ela só se encerra se você quiser, entendeu? Então, isso daí pode ser um planejamento para ser utilizado por você, pelos seus filhos, pelos seus netos. Enquanto vocês quiserem que isso permaneça, ele pode ser mantido ali ad eterno, né? Espero que eu tenha respondido, não sei, mas é esse caminho aí, alguns passos que tem que ser feito dentro do imposto de renda. Agora, vamos supor que você vai fazer essa holding lá para o final do ano, daí você constitui uma empresa, né? E aí não dá tempo de fazer a doação dessas cotas dentro do mesmo ano. Como que vai funcionar? Aí você vai, no ano seguinte, que a gente sempre declara o imposto de renda do que aconteceu no ano anterior, né? Então você vai declarar que você tinha imóveis e que aquilo se transformou em cotas. E aí quando a doação for feita no ano seguinte, que está ali na virada de ano, geralmente a gente tem essa situação, aí depois de 2 anos é que vai ser declarada a doação para os filhos. Mas isso daí a gente dá todo o suporte, muitas pessoas fazem o próprio imposto de renda, né? A gente orienta, quando é o contador a gente também já passa todas essas informações e é bem tranquilo. E aí vai depender realmente como é que vai ser essa holding. Tem aluguéis de recebimento? Tem dividendos de alguma coisa para receber? Se tiver, o contador tem que ter um controlinho ali mais apurado, tá bom? Agora, se não tiver, vai ser só com relação às cotas sociais mesmo que vai ser declarada a transmissão de pessoa física para pessoa jurídica e depois de pessoa jurídica doando as cotas ali para os filhos, tá bom? Vamos responder mais uma pergunta do Benê? Vamos. Vamos lá. Essa é a pergunta de R$1 milhão, de dólares, né? Advogado que trabalha com holding que nunca recebeu essa pergunta, tem alguma coisa de errado. Quanto custa aproximadamente, então, para manter esta empresa? Se for estes 2 tipos de holding que você citou. Na verdade, seu Benê, existem pelo menos 3, pelo menos. Quando a gente vai apresentar o croquis para as pessoas, o croquis, o que é? O projeto. Olha, tem várias possibilidades ali de holding, várias opções, pelo menos 3 a gente vai apresentar. E pode ter mais. Depende da situação da família, da característica daquela família. Algumas se enquadram com a sua situação, outras não. E a gente vai escolher pelo menos 3 dessas e apresentar. Para manter, eu não sei de onde você é, né? De qual cidade. Aqui na minha cidade, para manter uma empresa sem movimento aberta, as contabilidades cobram em média entre R$1.200 e R$1.500 por ano, né? Porque é uma empresa que não tem movimento, então ela não vai ter nota fiscal, ela não vai ter funcionário, ela não vai ter distribuição de lucros, não vai ter dividendos, não vai ter nada. Então, é uma empresa que é criada para ficar parada. Apesar de não ter atividade, ela não é inativa, ela continua ativa. Mas algumas declarações anuais precisam ser feitas. Pelo menos 5 declarações anuais o contador tem que fazer. E aí, beleza, aí justifica ele cobrar um honorário contábil de forma anual,
que pode ser feito de forma parcelada no decorrer do ano, conforme quiser. E aí, isso daí é uma questão que a gente orienta a pessoa a conversar com o contador, ou a gente conversa com o contador por ela também, o que for mais, que ela se sentir mais à vontade. Então, assim, a média aqui, eu moro no Vale do Paraíba, São José dos Campos. Fica entre 1.200 e 1.500. São Paulo pode ser que seja um pouquinho mais caro. Mas, olha, a contabilidade, ela não precisa ser vinculada à sua cidade. Você pode escolher a contabilidade de qualquer lugar do país. Então, onde tiver a maior qualidade, né, e custo-benefício, vale a pena conversar e negociar, sim, tá bom? É isso mesmo, seu Benê. Aqui na minha região também, tá? Varia entre 1.100 a 1.300 aqui. Mas isso para simples, né? Aquela que não tem atividade econômica. E para que já é a operacional, aí vai depender se for, porque tem algumas que exigem um trabalho maior do contador, tá? Pode chegar aí até uns R$ 1.500, R$ 1.600 anualmente. Aí você divide isso por mês aí, dá pouca coisa mensalmente, cento e pouco, né? Compensa. Não, nossa, eu mostro pra pessoa quando a gente faz o croquis que a economia que ela tá tendo com aquele sistema versus o custo que ela vai ter para manter esse sistema. Demoraria assim 50, 60 anos para um se sobrepor ao outro. Então, às vezes, ultrapassa o limite da expectativa de vida da pessoa, né? Então, vale muito a pena. Com certeza. É verdade. Além de todos os outros benefícios que traz, né? Não só a economia, mas todos esses outros que a gente já comentou aqui. Bacana. Agora, assim, se tiverem mais perguntas, vão mandando aí que a gente vai respondendo, viu? Daqui a pouquinho a gente termina aqui. Agora a doutora vai fazer para mim? Pode ser. Aqui, olha. Vamos fazer uma pergunta para a doutora Jeane. Se um dos cônjuges já faleceu, quem está vivo pode fazer uma holding familiar? Então, quem está vivo pode sim. Porém, antes de se fazer a holding, é necessário se fazer o inventário primeiro, tá? Vamos supor que essa pessoa fosse casada no regime da parcial de bens, que é que a maioria da população escolhe. Se essa pessoa tinha bens adquiridos antes do matrimônio, ela já poderia de imediatamente abrir a holding, né? Mas é interessante já esperar o inventário, assim já inclui tudo, né? Tanto o que adquiriu antes como após o casamento. Então, vamos fazer mais uma aqui para a doutora Fernanda. Minha filha tem uma filha de 5 anos. Na falta dela, minha neta passa a ter algum direito? Ou a holding passa a ser só dos outros sócios? Vamos lá. Como é que vai funcionar nessa situação? O que eu tenho para te dizer é o seguinte: vai ser como você quiser que seja. Quando a gente constitui um sistema de holding familiar, a gente coloca várias cláusulas especiais. Essas cláusulas, os objetivos delas são proteger a família e o patrimônio, né? E de todas as situações. Então, o pessoal fala assim, eu quero fazer valer a minha vontade, vou fazer um testamento. Tudo que dá para fazer dentro de um testamento, dá para fazer dentro de uma holding também. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem tudo que se faz em uma holding dá para fazer dentro de um testamento. E essa é uma cláusula que o nome técnico dela é cláusula de reversão. Para que ela funciona? Se um filho seu falece antes de você, você tem a opção de que aquele patrimônio que você doou
para ele que ele volte para o seu patrimônio e aí você redistribui como você quiser, podendo inclusive distribuir para os seus herdeiros que sobraram, né, os seus filhos que ficaram. A outra opção, você fala assim, não, eu quero deixar para o meu neto, né? E aí você tem algumas alternativas nessa situação. Vou deixar para o meu neto. Ele pode entrar dentro da empresa como sócio, ou ele pode receber a parte dele em distribuição de lucros, de dividendos. Pode receber em dinheiro, pode receber em algum imóvel que está lá dentro dessa empresa, conforme vocês quiserem. Vocês podem estabelecer que aquela parte vai ser paga de uma forma parcelada para não, né, descapitalizar ali a família, principalmente naquele momento de dor. Então, o que você tem que pensar se a sua escolha for deixar para os seus netos? Você tem que pensar o seguinte, esse neto, ele é menor de idade ou ele é maior de idade? Se ele for maior de idade, beleza. Se for um neto confiável ali, que não vai causar problemas dentro da empresa, tá tranquilo, né? Essa situação é a mais boa, né, que você pode ter. Agora, se ele pode causar problemas dentro da empresa, de repente, o ideal seria pagar a parte dele, se essa for a sua escolha, né? Agora, vamos supor que o filho seja menor de idade, o seu neto seja menor de idade. Se o seu filho faleceu, quem é que tem a guarda desse neto? É a sua nora, né, ou o seu genro. E aí você vai querer um terceiro que não é do seu sangue, né, da sua família dentro da sua empresa, porque é ele que vai ser o responsável por administrar aquelas cotas, aquela participação do filho até que ele complete a maioridade. Se você não tiver problema nenhum, tudo bem, tá resolvido. Agora, se você tiver problemas com o seu genro ou com a sua nora, como é que resolve isso? Tem uma saída para isso também, que é o seguinte: você estipula que o seu outro filho ou alguém que você destinar, de repente pode ser a senhora mesmo, até enquanto estiver em vida, que vai estipular um terceiro para administrar a cota daquele neto até que ele complete maioridade. Então vamos supor, a senhora quer destinar você mesma para ser responsável por administração daquelas cotas. Se a senhora vier a faltar, a senhora já tem que destinar. Quem é que vai cuidar dessas cotas aqui desse meu neto até ele completar a maioridade? Vai ser um outro filho? Aí isso tudo já tem que ser deixado por escrito, tá bom? A gente usa um documento que não é o que vai para a junta comercial, ele chama acordo de sócios, e nesse acordo de sócios a gente vai deixar estipulado lá, tintim por tintim, o que é que vai acontecer caso uma situação dessa aconteça. Então eu sempre costumo falar, a gente tem que pensar em coisas que a gente não gosta de pensar quando a gente faz um planejamento, né? Então, o que vai acontecer se tiver um divórcio na família, tanto dos pais quanto dos filhos, se tiver um filho falecer antes dos pais, se tiver uma doença incapacitante dentro da família, todas essas situações desagradáveis, a gente não quer pensar, mas a gente precisa fazer o planejamento dela e já deixar estipulado o que vai acontecer se uma dessas coisas acontecer, entendeu? E aí é nesse momento que a gente deixa por escrito a sua vontade, para que ela valha até quando você não estiver mais aqui, para que ela seja seguida, inclusive quando você não estiver mais aqui. E vale, viu? Vale a pena. Evita muito problema. Nossa, evita muito problema. Evita briga, evita discussão. E todo mundo que participa tem que assinar esse documento em conjunto para não dizer que depois que foi enganado ou que foi persuadido ou qualquer coisa do tipo. Então, é mais um dos benefícios que é possível fazer dentro de uma holding, coisa que não dá para fazer na doação de bens em vida, eventualmente no testamento. É uma junção de muitas coisas boas e bacanas para ser utilizado. Perfeito. Então vamos responder mais uma pergunta do seu Benê. Vamos lá. No caso de doação dessas cotas, você citou que tem um pagamento de tributo.
Qual é o percentual destes impostos sobre o valor declarado dos imóveis? Então, seu Benedito, o imposto que é pago no sistema da holding familiar é o IPCMD, né? E quando se ocorre a doação, é 4% percentual sobre o valor dos bens que constam na declaração do imposto de renda. Então, você pega lá seu patrimônio, tem 2, 3, 4 imóveis, pega o valor deles que consta lá na declaração, soma. O que der, você vê aí quanto que dá 4% sobre aquele valor. É o que o senhor vai pagar, tá? Diferente do inventário, que é 4% também, porém é em cima do valor atual do patrimônio, né? Se seja 4, 5 imóveis, daí 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de reais. É 4% sobre esse valor, tá? Bacana. E é isso que a gente falou, seu Benê. Tem vários modelos de holding. O mais básico deles é você paga esses 4%. Nos modelos mais elaborados, a gente consegue reduzir, eventualmente até zerar esse imposto. Mas daí o sistema é mais elaborado. Obviamente, o custo de ser mais elaborado, ele não supera a redução que vem de tributo. Então, no final das contas, ele sai mais barato. Porque esse imposto, né, Gê, ele não dá para pagar parcelado, não. Você tem que pagar tudo de uma vez, tanto no inventário quanto na doação. No momento do inventário, você paga ali na lata. No momento da doação também. Então, se a gente tem alguma forma de fazer um planejamento para que não abale financeiramente aquela família, a gente vai buscar ir atrás dela. Inclusive, acabou a bateria do meu celular aqui, deve ter caído a transmissão pelo Instagram. Mas uma pessoa o Fábio tinha perguntado ali se a gente usa seguro de vida para fazer um planejamento sucessório. O que acontece, Fábio? Em regra, não é a nossa opção inicial, não. A gente preza pela holding mesmo. Porque tem aquela história, né? Que, tipo, seguro de vida, quando você paga, você quer que vá pro seu filho, né? Pros seus herdeiros, pros seus beneficiários que você indicou ali. Quando você usa um seguro de vida para custear um inventário, você tá pagando uma coisa que não vai pros seus herdeiros, que ela vai para pagar o advogado, para pagar o cartório, para pagar o imposto, tudo mais. E tem gente que não acha isso justo. E não é mesmo, né? Não é bacana, né? Você paga para ir para os seus beneficiários, não para ir para as outras pessoas. Mas beleza. Tem situações em que a pessoa escolhe deixar de fora da holding algum patrimônio, por N motivos, gente. Aí é de cada um, né? Eu quero deixar isso daqui no meu nome, da pessoa física. Aí beleza. Nesse caso, o seguro de vida vai servir para custear o inventário que os seus herdeiros vão ter que fazer para aquele patrimônio que ficou do lado de fora da holding. Então, seria uma possibilidade, sim. A gente orienta que esteja tudo lá de dentro. Por isso que a gente sempre fala, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Então, tudo que está no seu nome de pessoa física, a gente recomenda que vá para o nome de uma pessoa jurídica através de uma holding. E aí, ela não precisa passar por inventário que tiver lá dentro. O que tiver do lado de fora vai precisar ir para inventário, caso a pessoa venha a faltar. Então posso ver essa do seu Benê aqui de novo? Deixa eu ler aqui. Pelo que entendi, deve ser feita então uma nova escritura de cada imóvel para passar a titularidade do imóvel para a holding, que será transformada em cotas. Quem pode vender este imóvel na holding? Como que funciona? Não tem escritura de compra e venda, seu Benê. A escritura de compra e venda ela é substituída pelo contrato social dessa empresa. Então, aquele custo que o senhor tem no cartório de notas para fazer a escritura de compra e venda, o senhor não vai ter. Tem uma taxa da junta comercial para fazer as alterações contratuais? Tem, mas ela custa R$450. É muito mais barato do que fazer uma escritura em cartório, com certeza. Né? E o que vai precisar, de fato?
um registro do imóvel. Esse custo de alterar a titularidade da propriedade desse imóvel, aí vai ter, porque vai sair do seu nome, vai sair do nome do seu Benê e vai para a holding dele. Então, quem vai ser o dono desse imóvel vai ser a holding. Então, vai sair lá do nome Benedito Rosa e vai lá para Rosa Participações Societárias, né? Então, esse custo vai ter de transmissão de propriedade. Mas é o que eu falei, levando em consideração todo o resto do benefício econômico, financeiro que você vai ter, esse custo é uma coisa que dá para assumir e dá para fazer de forma planejada também. Você não precisa fazer de imediato, você pode se capitalizar, juntar aquele dinheiro e fazer o registro naquele momento lá. O seu contrato social que você fez, passando para o nome da empresa, aquele imóvel, já vai estar te assegurando ali dos seus direitos, tá bom? E quem que poderá vender esse imóvel na holding? É o senhor. O senhor vai continuar sendo dono de tudo e tendo liberdade sobre tudo que está lá dentro. Então, assim, tudo que o senhor faz hoje, o senhor vai continuar conseguindo fazer. O senhor vai conseguir comprar bem, o senhor vai conseguir vender imóvel ou qualquer outro tipo de bem. Quiser doar, doa. Se quiser fazer o que você quiser, dar em garantia para o banco, fazer empréstimo, você faz o que você quiser. Tudo que faz hoje continua conseguindo fazer dentro de uma holding. Apesar da empresa, dessas cotas serem doadas para os filhos, eles não têm autonomia sobre essa empresa, porque todo o controle fica com os pais. Então, os pais vão ter usufruto vitalício, vão ser administradores dessa empresa, vão ter cláusula de mandato, vão ter direitos políticos, eles vão ter tudo isso muito mais, né? Tem muito mais cláusulas que a gente usa, assegurando o direito para os pais e não para os filhos. Apesar dos filhos serem sócios dessa empresa, eles não conseguem nem vender as cotas deles se o senhor não autorizar que isso seja feito. E aí, quando o senhor, sua esposa vierem a faltar, automaticamente eles assumem o controle dessa empresa. Aí que está o pulo do gato, que não vai precisar passar pelo inventário, porque a empresa já está no nome dele. Na ausência dos usufrutuários daquelas cotas, que são os pais, os filhos assumem um controle e dali para frente é eles que tocam, eles que vão fazer o que eles quiserem com aquela empresa, desde que esteja ali no limite do que o senhor deixou estipulado. Porque o que o senhor deixou estipulado vai valer, inclusive para os filhos, mesmo que o senhor não estiver mais aqui, tá bom? Acho que deu, né, Gê? 1 hora hoje, um pouquinho. É verdade. Obrigada pela participação, pessoal. Seu Benê, bem participativo. Concluir aqui, doutora Fernanda. Sim. O seu Benê, e o senhor pode ficar tranquilo que o senhor não perde o controle de absolutamente nada, tá? Inclusive, nessas doações que a gente faz em cartório, o senhor fica preso, porque se amanhã ou depois o senhor precisar vender o bem, não consegue. Ainda mais se um dos filhos aí vier a casar e o senhor precisar vender esse bem, o genro ou a nora, eles precisam anuir, concordar com isso. E nem sempre é possível, né? Aí pode gerar um litígio judicial e nem sempre o senhor vai ter êxito aí no final da demanda, né? Já por meio desse sistema, isso não ocorre, tá? Porque a gente inclui uma cláusula aí especial de incomunicabilidade que o seu patrimônio não vai se comunicar aí com o seu genro, sua nora, tá? A não ser que o senhor queira. Tá certo? Bom, então é isso, né, pessoal? Vamos finalizar. Obrigada pela presença. Quem não está inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente está sempre postando dicas bem bacanas, respondendo perguntas. Deixem as suas perguntas pra gente nas nossas redes sociais, tanto da Jeane quanto na minha, que a gente faz questão de responder aqui. É muito mais bacana quando vocês interagem ao vivo, então a gente dá preferência aqui para quem manda pergunta no chat.
mas também a gente traz as perguntas que nos fizeram durante a semana. Então, toda quarta, às 4, estamos aqui. Hoje, né, infelizmente a doutora Cíntia não conseguiu vir, porque ela precisou socorrer uma amiga no hospital. Mas semana que vem estaremos todas juntas aqui novamente. É isso aí, pessoal. Eu também agradeço, né, a presença de todos. E esperamos que na próxima quarta a doutora Cintia esteja aqui conosco, né? Bom, fiquem com Deus e muito obrigada pelas perguntas, que foi muito bom. Tchau, gente. Boa Tchau, semana para tchau. vocês. Até mais. Até semana que vem.